Essa semana eu ouvi muita gente dizer que o XPML poderia diminuir o rendimento que ele paga por cota por causa de uma coisa que ele incluiu no último relatório gerencial. Inclusive, essa semana eu já vi muita gente vendendo as cotas que tinha do XPML por conta disso que saiu no relatório gerencial, com medo do fundo cair ou perder a rentabilidade. Então eu, como não sou besta nem nada, eu fui atrás de saber os motivos do porquê que essa galera estava pensando que o XPML poderia diminuir os rendimentos. Então eu estudei esse fundo de maneira completa, analisei os relatórios gerenciais, vi os últimos fatos relevantes e eu cheguei numa conclusão bem diferente do que algumas pessoas pensam. E nesse vídeo eu vou te mostrar o motivo da preocupação das pessoas com relação ao fundo e o que realmente pode vir a acontecer nos próximos meses. Porque tudo isso está ligado intrinsecamente com a receita que o fundo gera mês a mês, além da flutuação semestral que tem com base nos resultados e por conta das dívidas que ele também tem a pagar. Então fica até o final do vídeo que eu vou te dar minha opinião sobre o fundo, eu vou falar se eu vou continuar com ele na carteira ou não, além de dizer qual preço eu considero que ele se torne uma oportunidade para que a gente possa fazer maiores aportes na carteira. Mas antes de qualquer coisa, já comenta aqui se você tem um XPML na carteira, porque eu quero saber se você tá nesse barco junto com a gente. Então aproveita e também já se inscreve no canal para honrar todo esse esforço aqui que eu trago para vocês, para poder fazer essas aulas aqui e vocês entenderem mais sobre o fundo e o que é que tá acontecendo. Então já pega um café, se senta de maneira confortável, porque eu vou destrinchar aqui ponto a ponto com vocês do que pode acontecer com o XPML nos próximos meses, além de dizer se ele pode ou não diminuir os rendimentos que ele paga. Só para contextualizar, muito possivelmente você já viu esse guidance que o XPML colocou no relatório com a previsão dos proventos para o segundo semestre de 2026. E percebeu que ele abaixou esse limite inferior para 83 centavos por cota. E isso gerou uma preocupação sobre uma possível queda nos rendimentos pagos por ele. E o primeiro ponto que eu quero destrinchar aqui com vocês é sobre a reserva que o fundo tem. Mas primeiramente a gente precisa diferenciar o que é uma receita recorrente e o que é uma receita não recorrente. Primeiramente, a receita recorrente é toda aquela receita que o fundo ele gera de modo operacional, ou seja, de modo que o fundo esteja trabalhando para conseguir aquela receita, como por exemplo os aluguéis dos shoppings. Já a receita não recorrente é todo aquele lucro, toda aquela receita que entra no fundo sem que seja proveniente do resultado operacional, ou seja, dos aluguéis. Como por exemplo, se o XPML ele vender algum shopping que ele tem e receber uma receita, um lucro proveniente disso, formaria uma reserva, uma receita não recorrente, e formaria essa reserva para que seja distribuída aos poucos a depender do tamanho desse lucro. E essa reserva que vai ser distribuída aos poucos funciona como se fosse um amortecedor para quando o resultado recorrente do fundo não é capaz de gerar aquele resultado que ele está distribuindo por cota. Que é justamente o que está acontecendo aqui no fundo, como a gente pode ver, que o resultado desse mês de maio foi 55 milhões, enquanto ele distribuiu 59. Isso significa que, na verdade, ele está se utilizando de um pouco do não recorrente que ele tem, de um pouco da reserva, para poder manter esse rendimento aqui de 92 centavos por cota. E uma coisa que faz as pessoas acreditarem que o fundo ele pode vir a diminuir os rendimentos é justamente essa reserva aqui que está sendo gasta, olha só. A gente pode ver que ali em janeiro ele tinha 3,76 aqui de uma reserva acumulada não distribuída. Só que se a gente for pegar aqui os próximos meses, olha só o que está acontecendo. O fundo ele está praticamente queimando toda a reserva para pagar e manter esse dividendo aqui de 92 centavos. Só que muita gente acha que o fundo imobiliário ele vai deixar de pagar esse rendimento de uma hora para outra, como se ele não tivesse alguma estratégia ou alguma forma de manter esses rendimentos. Então eu quero que vocês percebam uma coisa, olha só. Eu vou pegar aqui a calculadora para a gente fazer um cálculo. E eu já fiz mais ou menos a média de quanto dá isso aqui por mês. A gente pode ver que, na verdade, ele está gastando praticamente 33 centavos por mês para poder manter esse rendimento. Então, se ele tem essa reserva aqui de 2,42, isso significa, na verdade, que ele vai ter ainda, olha só, 2,42 dividido por 0,33. Isso quer dizer que ele vai ter 7 meses para frente ainda com a possibilidade de manter esse rendimento sem fazer nenhuma mudança abrupta. Ou seja, nesse caso, o XPML ele ainda tem um tempo para poder pensar em estratégias para que façam ele manter esse rendimento distribuído por cota. E, apesar desse resultado acumulado não distribuído ele não ser eterno, obviamente, ele ajuda muito na questão de ganhar tempo. Por quê? Porque, como a gente sabe, o XPML, por ser um fundo de shopping, ele tem uma flutuação no rendimento que ele ganha. Porque a gente sabe que, na verdade, o primeiro semestre é historicamente mais fraco para os shoppings, justamente porque ali no começo do ano as pessoas estão ali pagando IPVA, estão pagando os impostos e tudo mais, então acaba que não sobra muito dinheiro para que você gaste com shopping. Ou seja, o fluxo que existe dentro
lucro dos shoppings nesse primeiro semestre do ano é menor. Também pelo fato de que não existem tantas datas comemorativas quanto no segundo semestre, como Natal, Dia das Crianças, entre outras coisas. E eu trouxe aqui uma apresentação justamente para poder mostrar isso para vocês, olha só. Aqui em dezembro de 25, a gente pode ver o resultado que o XPML teve do último dezembro até o dezembro de 25. E se a gente olhar aqui para o resultado que ele estava gerando por cota, a gente vê que esse primeiro semestre, ele é historicamente menor. E ele passa a melhorar aqui para julho, olha só. Em julho ele começa a subir de novo. E isso acontece justamente por conta dessa sazonalidade, dessa flutuação semestral que eu falei para vocês. Ou seja, além dessa reserva ganhar tempo para a gente manter o rendimento, a gente tem que no segundo semestre do ano, o resultado acumulado aqui do XPML pode aumentar. Isso faz com que a reserva que ele tem acumulada seja utilizada de forma menor, porque quando ele tem um resultado aqui superior, ele ou não vai utilizar a reserva, ou ele vai utilizar pouca reserva, como foi nesse caso aqui do ano passado. E outra coisa que a gente pode tirar desse relatório também é que se a gente observar aqui o mês de julho, novembro e dezembro, a gente vê que o resultado que o fundo ele tem de forma operacional, ou seja, a receita imobiliária, ela é bem maior. Isso quer dizer que nesses meses aqui, as compras que o pessoal faz geram uma receita maior pelo fato de que quanto mais compras são feitas, mais aluguel o fundo vai receber, pelo fato de que os aluguéis eles também são condicionados ao volume de venda. Então percebam uma coisa, o que eu falei para vocês é justamente o que deve acontecer nesse ano também, que é o primeiro semestre normalmente ele é mais fraco, vindo de um segundo semestre um pouco mais forte ali, seguido ali de julho, novembro e dezembro, que são as férias escolares, o que acaba gerando para o fundo uma receita maior e fazendo que ele não precise utilizar o não recorrente que ele possui ou até mesmo aumentar essa reserva que ele tem. Ou seja, a gente pode ver que essa queima da reserva que está acontecendo nesse primeiro semestre não tem nada a ver com o fundo ele não conseguir arcar com aquilo que ele está pagando, mas sim justamente porque esse primeiro semestre, como a gente viu, tem um resultado um pouco menor comparando-se ao segundo semestre. E se esse segundo semestre for historicamente mais forte, a reserva que o fundo vem queimando, na verdade, ela pode continuar no mesmo patamar ou até aumentar. Então, se agora em 2026 a história for repetida e o segundo semestre também for mais forte, isso quer dizer que o fundo não vai precisar fazer nada para continuar mantendo esse rendimento de 92 centavos por mais tempo do que os 7 meses que a gente viu. Mas outra coisa importante também que a gente tem que citar aqui, que pode estar causando essa preocupação nas pessoas, é com relação às obrigações que ele tem, com relação às dívidas que ele possui. Isso porque, se a gente for analisar aqui o gráfico, a gente vê que ele vai terminar o ano de 2027 num prejuízo de 56 milhões se ele não fizer alguma estratégia ou alguma coisa do tipo para fazer o caixa terminar o ano de 2027 positivo. Então eu quero que você perceba uma coisa, isso na verdade que está acontecendo com o fundo com relação às dívidas que ele tem a pagar, na verdade pode ser uma coisa boa para o cotista. Isso porque apesar da gente estar vendo aqui que o caixa ele pode terminar negativo e também pelo fato de que a receita aqui acumulada não distribuída está diminuindo, o fundo ele ainda pode fazer algumas coisas para evitar a redução desse pagamento que ele está fazendo e ainda assim pagar essa dívida aqui de uma forma que não fique com caixa negativo, deixando ainda uma reserva acumulada para poder fazer uma possível distribuição no futuro. Então nesse caso, a gente tem que o fundo ele tem 3 opções. Ele tem a opção aqui de fazer uma subscrição, só que a subscrição nesse caso ela não é um meio efetivo de poder pagar essa dívida e manter a distribuição, pelo fato de que o fundo ele está sendo negociado abaixo do valor patrimonial. Então não compensa você fazer uma subscrição abaixo do valor patrimonial, porque isso acabaria sendo prejudicial ao cotista. Então na verdade isso acarretaria em mais prejuízo para o fundo. A segunda opção que ele tem é fazer aqui a venda de fundos imobiliários que ele tem na carteira, tá? Porque o XPML ele tem no portfólio dele, e assim fazer com que essa dívida aqui seja paga. E existe uma terceira opção que na minha opinião é a mais viável de todas, porque é a venda de imóveis. Isso pelo fato de que se o XPML fizer a venda de imóveis, isso vai trazer um lucro para o fundo, até porque estaria fazendo uma reciclagem de portfólio, além de que você conseguiria pagar essa dívida aqui por completo e aumentar a reserva não acumulada do fundo, como aconteceu aqui em dezembro de 2025, olha só. A gente vê que em 2025, aqui em novembro, ele tinha 36 centavos por cota não distribuído. E a gente vê que em dezembro essa reserva ela aumentou para 2,84. Pelo fato de que o fundo, ano passado, como tinha uma dívida milionária para pagar, ele resolveu fazer a venda de imóveis justamente para poder pagar essas dívidas e ainda assim com lucro conseguiu fazer esse destravamento aqui para o cotista. Então perceba, como eu falei para vocês lá no começo, tudo isso tem a ver com a distribuição do fundo, com a receita que o fundo gera. Porque quando o fundo imobiliário ele vende um ativo, geralmente parte desse valor entra como lucro
lucro que vem para reforçar a reserva não distribuída para que seja distribuída ao longo dos meses. Então entenda, na verdade, essa dívida que parece ser um problema, na verdade não é tanto, porque isso na verdade pode se transformar em algo bom para o cotista, justamente pelo fato de que reforçaria essa reserva não acumulada que vem sendo queimada ao longo dos meses, segurando por ainda mais tempo esse rendimento de 92 centavos sem que o fundo ele tenha que diminuir. E na minha opinião, eu acho improvável de que o XPML ele vá diminuir esse pagamento de 92 centavos por cota no momento, justamente por conta de alguns fatores. O primeiro fator de todos é o crescimento do fundo, até porque a gente pode ver que alguns indicadores dele mostram que ele vem crescendo ao longo do tempo. Por exemplo, aqui nesse caso ele teve um crescimento de 4% com relação ao período de 2025 se for olhar para as vendas. Mas não só isso, se a gente for olhar os indicadores Same Store Sales e Same Store Rent, a gente pode ver que ambas registraram um crescimento aqui de mais de 6%. Então, só para que vocês percebam, a gente pode ver que o ano de 2026, que é essa cor aqui um pouquinho mais escura, tem sido um pouco melhor do que o ano de 2025. E não só isso, a gente pode ver aqui o NOI, que significa Net Operation Income, que em resumo, na verdade, significa lucro. A gente pode ver que aqui o fundo ele também tem lucrado mais no ano de 2026 do que nos outros anos, olha só. E se a gente for olhar para os indicadores que eu mostrei para vocês lá em cima, a gente vê aqui que no mês de maio o fundo ele apresentou um crescimento de 6,5%. A gente vê aqui também, nesse outro indicador, que ele apresentou um crescimento de 6,2%, como eu mostrei para vocês lá em cima. Então eu quero que você perceba uma coisa a partir desses apontamentos, que é o seguinte: o fundo ele vem gerando uma receita crescente, então na verdade não existe aqui um problema estrutural. Isso pelo fato de que na verdade a gente pode estar vendo que as vendas no shopping estão aumentando, demonstrando assim que na verdade esse setor tem sido muito resiliente com a Selic alta, porque a gente sabe que a Selic ela está 14,25%. Então, com a Selic a 14,25%, que pressiona as vendas aqui do XPML e outros fundos de shopping, apesar dessa Selic alta desse jeito e pressionando, a gente pode ver que no XPML a gente está vendo um crescimento de receita. Então eu quero que você perceba uma coisa, a gente está vendo na verdade que o XPML está tendo uma receita crescente, só que esse resultado que ele vem apresentando nos últimos meses tem sido pressionado tanto pela flutuação semestral, porque a gente viu que o segundo semestre é mais forte do que o primeiro, e também por conta dessa taxa Selic alta. Então isso me deixa mais tranquilo, porque a gente está vendo que o fundo ele não está com algum problema operacional, mas sim um problema de timing, por assim dizer, pelo fato de que a taxa Selic está alta. E meu querido, quando a taxa Selic cair, a gente vai ver qual é na verdade o potencial que o XPML tem para entregar com esses novos imóveis depois das subscrições que ele fez. Porque como a gente está vendo, ele já está tendo um resultado crescente, e isso na verdade faz com que a gente acredite que quando a taxa Selic cair, o resultado dele tende a ser maior ainda. Isso porque o XPML hoje é considerado como o melhor fundo de shoppings que a gente tem, pelo fato de que dentro dele a gente também tem os melhores shoppings. E não só isso, a gente também pode observar que o XPML também vai melhorar a sua eficiência pelo fato de que com a taxa Selic caindo, as dívidas que ele tem para pagar são menos pesadas, porque acaba que os juros que o XPML tem que pagar acaba ficando menor. E outro ponto muito importante para mim aqui, que está fazendo com que a receita do fundo ela não tenha um resultado tão esperado, é o seguinte: a gente pode ver que esse shopping aqui ele está em obras, e o XPML ele tem uma participação aqui de 32% e 21,47%, o que impacta na receita do fundo de dois modos. O primeiro é a despesa que ele está tendo para poder fazer essas obras, e a segunda é que ele não está recebendo ainda nenhum rendimento, nenhum aluguel desse shopping, porque ele ainda não está em funcionamento. Mas se a gente puder observar aqui, a gente vê na verdade que ele está com a previsão de ficar pronto ainda em 2026. E quando ele vai ficar pronto, a gente vai ver duas coisas acontecerem no fundo, que é uma diminuição na despesa pelo fato de que as obras vão ter acabado e um aumento na receita porque o shopping ele vai estar em pleno funcionamento. Então, na minha visão, o XPML ele vai continuar pagando os 92 centavos por mês, até porque ele ainda tem uma reserva ali acumulada para distribuir, e esses outros fatores que eu falei para vocês, como a Selic, a flutuação sazonal e tudo mais, ainda assim vai dar um up ali para que o fundo ele continue pagando aquele rendimento. Isso porque no segundo semestre as receitas elas tendem a ser mais fortes, e também porque a Selic, com o passar do tempo, ela vai tender a cair. E isso faz com que os juros que o fundo tem que pagar nas dívidas seja menor. Além de que, acabando essa obra aqui, como eu falei para vocês, o fundo ele vai deixar de ter essa despesa e aí vai começar a lucrar com os resultados provenientes que esse shopping aqui vai trazer para o fundo. Então, juntando esses pontos aqui que eu falei para vocês, como a reserva que ele ainda tem acumulada, a flutuação semestral que ainda tem e a possibilidade da venda de um ativo para reforçar o caixa e ainda assim pagar as dívidas que ele tem, olhando ainda também para a receita operacional que vem crescendo ao longo do tempo e a entrega de um shopping novo para poder somar na
na receita do fundo, dá para entender que na verdade esse não é um momento de pânico e nem um motivo para poder começar a vender o XPML. Porque na minha visão, como eu falei para vocês, eu acho que ele vai continuar pagando os 92 centavos por cota aí por um bom tempo. Pelo menos aí até a metade do ano que vem, com base nessas informações que a gente tem hoje. Mas, se eu puder fazer isso aqui para vocês também ficarem mais tranquilos, olha só. Eu, analisando aqui alguns relatórios do fundo, eu percebi que uma receita recorrente ali que ele gera, ou seja, uma receita operacional média que ele gera ali mais ou menos ao longo do ano, seria de em torno de 55 milhões por mês. E se a gente for dividir aqui o resultado por cota, a gente tem que o fundo ele tem um resultado recorrente de 85 centavos por média, o que aos preços atuais representaria ali mais ou menos um 9,6% de dividend yield, e que na minha opinião, para um fundo de shopping do tamanho do XPML é um rendimento muito bom, principalmente se você também comparar com os outros fundos de shopping que a gente tem no mercado. E como eu falei para vocês lá no começo, eu ia falar aqui para vocês o preço que eu acho bom para o fundo, caso ele ainda tenha um rendimento de 92 centavos e caso ele ainda caia para um rendimento aqui de 85 centavos, que seria o recorrente dele normal. Porque na verdade a gente tem que fazer aqui um cenário muito pessimista para poder também fazer um resultado que não seja uma surpresa para a gente caso o resultado caia. Então, se a gente for levar em consideração o resultado que ele entrega hoje, que é de 0,92 centavos, o que é que a gente pode fazer aqui nesse sentido para a gente ver se é compatível com o yield que a gente deseja? Então, nesse caso, o que é que a gente faz? Se a gente pegar aqui o resultado que o fundo ele distribui por cota e dividir aqui pelo preço que ele está mais ou menos hoje, a gente chega a esse resultado aí. E aí a gente multiplica por 100 para saber mais ou menos o yield que ele está pagando mensalmente. E se a gente pegar esse yield que ele paga mensal e multiplicar por 12, a gente vê que ele está pagando mais ou menos 10,5% ao ano, que para um fundo de shopping já é uma coisa muito grande. Então, se a gente for olhar para o preço atual, que está mais ou menos 105, a gente vê na verdade que o XPML está em um bom ponto de compra pelo fato de que já está entregando um yield bem alto para um fundo de shopping. Agora, se você é uma pessoa mais cautelosa, e eu recomendo que você seja no mundo dos investimentos, você também vai pensar um pouco mais pessimista. E nesse caso, o pensamento pessimista é que a gente pode distribuir aqui o resultado recorrente do fundo, que seria 85 centavos por cota. Então, nesse caso, se a gente pegar aqui o resultado do fundo, que é 85 centavos por cota, olha só, e a gente distribuir aqui pelo valor que ele está sendo cotado hoje, isso representaria, então, que ele estaria pagando por mês 0,8, que se a gente for botar aqui em 12 meses, representa um yield de 9,7, o que de forma alguma é ruim. Só que eu acho que se você está aqui no mundo dos investimentos e procura os fundos imobiliários, você também quer ter um rendimento um pouco acima da média. Então, o que é que a gente pode fazer nesse caso? Se a gente vê que o resultado do fundo é 0,85 e a gente simula aqui uma cota mais ou menos de R$ 103, a gente vê que o resultado do fundo passaria para 0,82% ao mês, que multiplicando por 12, dá um resultado aqui de quase 10%. Então, como a gente viu aí, R$ 103 o valor da cota é um valor muito plausível para que você possa aportar no XPML. Até porque, como eu falei para vocês, isso que o XPML está passando hoje é uma coisa periódica. Então, apesar dos rendimentos aqui do fundo eles estarem pressionados por conta da taxa Selic alta e de todas as outras coisas que eu falei para você, o fundo, se ele realmente precisar diminuir o rendimento para aquilo que ele consegue pagar recorrentemente, na verdade, você vai ter ainda um rendimento muito bom se você souber a que preço pegar o fundo. E como eu mostrei para vocês, ali uma média entre 100 a 103 reais seria um preço excelente para que você compre o fundo para poder ainda manter um rendimento muito acima da média. Mas agora também tem um ponto de muita atenção aqui que eu tenho que falar para vocês, que é o seguinte: isso que eu mostrei aqui para vocês como forma recorrente não é certeza que vai acontecer, até porque, como eu disse, o fundo ele ainda tem uma reserva bem grande a ser distribuída e a reserva ainda pode aumentar por conta desses fatores que eu falei para vocês. Então, na verdade, se você for comprar, você não deve esperar que chegue a esse valor de 100 a 103 reais. Você pode começar a comprar agora aos poucos, fazendo uma estratégia de escadinha, porque também existe uma grande chance da manutenção desse patamar de dividendos. E a gente viu que se o dividendo se manter nesse patamar, com o preço de 105 reais, o fundo já está em uma ótima oportunidade. E como eu falei para vocês, eu tenho o XPML aqui na minha carteira, olha só, ele está aqui como minha quinta posição. Então, com certeza, se ele baixar um pouquinho aqui o valor que ele está hoje, eu com certeza vou comprar. Até porque, por exemplo, olha só, meu yield on cost já está 10,4 praticamente, o que já é um valor muito bom. Então, se ele cair um pouquinho mais, com certeza eu vou estar comprando, né? Aproveitar aqui esse desconto também, que ele tá aqui, ó. Ele tá aqui com 3% de desconto, então se ele chegar ali a 0,95, tá num valor sensacional. Então, se você chegou até aqui, você já sabe mais do que 90% das pessoas que ouviram essa notícia e só venderam as cotas sem nem se preocupar com o real impacto que isso poderia causar. Isso demonstra, na verdade, que você quer aprender a investir e conseguir a sua liberdade financeira. Então, só para que a gente possa fechar aqui, na minha opinião, o XPML continua sendo um ótimo fundo e esse resultado que ele tá entregando hoje de 92 centavos por cota vai continuar aí por
por um bom tempo ainda, então eu vou continuar mantendo ele na carteira e observando se ele fica um pouquinho mais barato para poder comprar. Então já me conta aqui embaixo também, você venderia o XPML caso o rendimento dele caísse? Ou você faria igual eu e aproveitaria dessa oportunidade para poder aumentar sua posição? E como eu já falei para vocês, eu preciso de verdade que vocês me honrem e se inscrevam aqui no canal para que eu possa trazer mais conteúdos de curso pago aqui para vocês de forma gratuita, que é isso que eu pretendo fazer. E eu realmente só preciso que você se inscreva e deixe o like, porque dá trabalho juntar todas essas informações que eu trouxe para vocês. Além de que deixar o like faz com que o vídeo ele possa ser recomendado para outras pessoas que também queiram saber disso que está acontecendo com o XPML11. E essa foi a minha análise aqui, lembrando também que isso não é uma recomendação de compra nem de venda, na verdade é somente a minha opinião aqui sobre o fundo e sobre o que eu vou fazer com ele na minha carteira. Então por isso não baseie seu pensamento somente com o que você viu no vídeo, eu preciso de verdade que você estude. Então meus queridos, esse foi o vídeo de hoje, eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Então que Papai do Céu abençoe muito vocês e até o próximo vídeo que será excepcional.